Minha saudação, meus irmãos, nesta manhã. Acolhamos a palavra de Deus, o alimento que o Senhor nos envia. Neste dia, o evangelho que nós meditaremos é o evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 35 a 40. Jesus continua o seu discurso com as pessoas que o procuravam pedindo sinais, procuravam depois da multiplicação dos pães. E Jesus continua ensinando. Ensina-nos sobre o pão da vida, o verdadeiro pão da vida. Ensina-nos sobre a vida eterna. Jesus nos ensina nesse evangelho, meus irmãos, com suas palavras, que Deus se preocupa com a nossa fome, se preocupa com a nossa sede. Dessa forma, não é indiferente aos nossos sofrimentos. Nesses últimos dias eu tenho insistido em dizer esta verdade. Deus não nos deixa sozinhos. Deus não nos abandona. Ele está ao nosso lado. E nós devemos, com essas meditações, reforçar em nós esta certeza e esta fé. Deus não nos abandona, apesar das dificuldades. Ele não nos abandona jamais. Mas de qual fome e de qual sede mais se preocupa o Senhor? Com qual fome, com qual sede mais se preocupa o coração de Deus? Com a fome e a sede de vida eterna. E como nós podemos alcançar esta vida eterna? É o que Jesus tenta responder no Evangelho de hoje. A fome e a sede da vida eterna, meus irmãos, nós podemos saciar indo ao encontro do Cristo, buscando, procurando, não como as pessoas deste Evangelho, buscando sinais, buscando milagres para saciar os próprios apetites, mas buscando a Cristo, se aproximando dele com fé. E ele próprio nos diz: os que vierem a mim, os que me foram confiados pelo Pai, eu não os afastarei. Que abramos o nosso coração e busquemos a cada dia nos aproximar de Jesus com o coração simples, com a intenção reta, com a motivação correta. Acolhamos as 3 sementes para este dia. A primeira semente, o versículo para nós meditarmos. O versículo 37. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. A segunda semente, uma palavra para a nossa oração. E a palavra deste dia é confiança. Confiança, meus irmãos, nós devemos rezar, de que Deus não nos abandona, porque Ele se preocupa conosco, porque quer estar sempre ao nosso lado. Mas também devemos rezar agradecidos, pensando na confiança de que não seremos afastados, não seremos rejeitados ou mesmo esquecidos, se o buscarmos, se nos aproximarmos dEle com uma reta intenção. Rezemos pedindo que o Senhor reforce em nós essa certeza e nos dê sempre mais a confiança que necessitamos. Por fim, uma questão, uma pergunta, um questionamento para refletirmos, especialmente neste tempo de isolamento. Como tenho feito para ir ao encontro do Senhor, para buscá-lo, para me aproximar dele neste tempo diferente, difícil? O que eu posso fazer para ajudar outras pessoas a também se aproximar dele? Você tem ajudado, você tem buscado, você tem tentado, em primeiro lugar, se aproximar do Senhor Jesus? Você tem ajudado outras pessoas a se aproximarem de Deus? Acolhamos essas 3 sementes neste dia, meus irmãos, e compartilhemos com aqueles que nós amamos. Meu abraço a cada um de vocês. Minha oração por cada uma de suas famílias e minha bênção nesse dia que inicia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.